o problema da bicha é que ela não deixou de ser homem. Uhum. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Total. Oi, gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sempre digo que uma das coisas que eu acho que me trouxe mais alegria, assim, em trabalhar com a internet, em poder produzir conteúdo, é poder ter a oportunidade de encontrar pessoas que eu acompanho o trabalho, que eu admiro, pessoas que me inspiram. E hoje é mais um desses papos que vocês adoram quando eu trago pessoas aqui para conversar. E eu tô com essa pessoa aqui maravilhosa, André Lage. Tudo bem? Tudo bem, gente. Bem-vindo aqui ao Vocês estão achando que a gente tá aqui, ó, tipo uma coisa meio... Não sei, gente, Fátima. Encontro com... Eu tô feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu admiro muito o seu trabalho também. Então, assim, eu sempre quero estar com pessoas que falam sobre o que ninguém fala. Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pra todo mundo que segue o Drill, porque acho que é o mínimo, né, de 2021 e a gente ainda tem que estar falando disso, né, mas Exato. Enfim, já que o governo não faz a educação sexual, né, então a gente tem que estar aqui falando. Exatamente. Você é um homem cis, gay, então... Uma grande bichona. Você... E você também fala muito sobre Sim, essas sobre questões. masculinidade. Precisamos falar sobre... Precisamos falar sobre a masculinidade. A masculinidade. E a nossa masculinidade, né? Especificamente, assim, podemos falar por nós. Lá no Soltos eu entrevistei a Valesca Zanello, que é uma pesquisadora sobre masculinidade, e ela falou uma coisa que me tocou muito quando eu escutei. Eu até fiquei um pouco chocado, assim, e realmente, assim, subverter orientação de gênero não subverte dispositivo de gênero. O que é isso? Você se tornar um homem gay não faz você desconstruir automaticamente a masculinidade que você foi criado, que é essa masculinidade que a gente chama de tóxica, que eu nem acho que é um nome bom, mas enfim, essa masculinidade padrão. E aí você vai pro meio gay e você se torna um homem cis hétero com o sinal invertido. Você continua reproduzindo tudo que um homem hétero cis reproduz, só que você tem meio que uma capa de invisibilidade, porque eu sou LGBTQIA+, e você não é LGBTQIA+, você é gay, e ainda mais do nosso lugar, né, nós somos gays, brancos, cis e considerados padrões, que aí é outra coisa que a gente pode falar hoje também, né? Sim. Teve uma vez que eu entrevistei um homem cis também, gay, e aí ele falou, a gente começou a falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente não aprofundou tanto, mas ele falou uma coisa assim, ele soltou na hora, assim, ele falou assim: Drill, a real é que o problema da bicha é que ela não deixou de ser homem. Uhum. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Total. E aí eu fiquei lembrando de todos os comportamentos que a gente reproduz, assim, né? Sim. Do machismo, da misoginia, dessa questão. Eu fiquei lembrando das piadas, dos comentários, sempre colocando o feminino num lugar inferior. Sempre, sempre. E o passivo inferior ao ativo, porque o passivo representa de um papel mais próximo do feminino, a masculinidade padrão, né? Essa masculinidade que a gente foi criado. Inclusive eu recomendo muito aquele documentário A Máscara em que Você Vive, que tinha no Netflix, agora não sei onde está disponível, mas acho que tem no YouTube, a masculinidade ela se baseia no ódio ao feminino, interno. Então você aprende que para ser homem, você tem que negar tudo que é considerado feminino. Uhum. Então a gente é ensinado desde muito pequeno que assim, isso não é coisa de homem, isso é coisa de menininha. Sempre é menininha para poder inferiorizar a mulher, né? E a gente vai entendendo que ser homem é ser superior à mulher, isso é que é ensinado pra gente. E a gente começa a odiar primeiro o feminino dentro e depois o feminino fora. E não só isso, como existe uma hierarquia. O Paul Preciado, que é um autor que estuda bastante a masculinidade, ele fala sobre a masculinidade hegemônica e as masculinidades subalternas. Então, dentro da masculinidade, você já tem... O que é? Existe o cara que é o fodão lá, que é o branco, hétero, gatinho, dentro do corpo padrão, nananã. Aí, abaixo dessa masculinidade, você tem as masculinidades subalternas, que são inferiores dentro desse ranking, dessa hierarquia da masculinidade, que é a masculinidade negra, que é a masculinidade dos homens gordos, a masculinidade trans, a masculinidade gay, a masculinidade afeminada, né? Porque tem muito homem hétero que é afeminado e dentro dessa hierarquia o cara sofre bullying o tempo todo. Quando a gente se descobre gay, não necessariamente a gente vai deixar de reproduzir
isso que a gente já reproduzia a nossa vida toda. Que é hierarquizar, que é oprimir, que é odiar o feminino. E isso eu vejo muito claro, não sei se você vê, mas assim... Muito. Né, em grupos gays, assim como, tipo, de repente você olha e tem, assim, 20 homens gays, cis, e aí você fala, cara, por que não pode ser amigo de mulher, de homem hétero, de mulher trans? Por que não tem um homem trans nesse grupo, né? E aí eu acho que é muito excludente. E aí a gente continua reproduzindo essa mesma lógica que a gente aprendeu lá no maternal, né? De ter o grupo do Bolinha e de excluir alguns homens para se considerar superior a esses homens e fazer parte desse grupete que é o grupete dos fodões. Sim. Continua reproduzindo isso. Isso é muito opressor e a gente não pode achar que só porque a gente é gay que a gente não tem que fazer esse dever de casa, né? Claro. Eu acho que é o mínimo pra gente poder olhar assim. Hoje em dia existe uma discussão muito necessária sobre a gay padrão, a bicha padrão, não sei o quê. Só que a gente tem que ampliar um pouquinho essa discussão para além da estética só. A gente tem que falar sobre o comportamento do padrão. Sim. O gay padrão, ele acaba sendo apontado e criticado e colocado num lugar de que é um gay padrão e, enfim, de forma pejorativa em alguns momentos. Por outro lado, ele tem todos os privilégios. Todos, por ser justamente o padrão. Né? Acho que é importante a gente até se incluir dentro dos privilégios. Exatamente. Se um homem fora desse padrão, por exemplo, está dentro de um aplicativo, pode ter certeza que ele vai ser o que mais vão pular e que vai sofrer opressão, bullying e tudo mais. Se ele resolve entrar para esse padrão, ele é criticado porque é padrão. Sim. E aí esses gays que criticam padrão, falam, padrão só pega padrão, padrão não sei o quê. E é uma verdade, infelizmente. Sim, exatamente. Eu reconheço isso dentro de mim também, que eu acho que Sim, o mínimo, importante. O mínimo a gente começar a reconhecer isso, né, dentro da gente. Exato. E esses gays que criticam, dizendo padrão só pega padrão, isso, aquilo, quando estão num aplicativo, por exemplo, só curtem, só dão like, só em homens padrão. Quando estão no Instagram, só ficam lá stalkeando e dando likes em homens padrão, com volumes... que é outra discussão também, enfim... Que é padrão também, né? Exatamente. É mais um padrão opressor, que é esse padrão do tamanho do pau e tal. E aí só buscam esse tipo de conteúdo e curtem, dão like, dão uns biscoitos pra... Então, e aí? O que queremos? Sim. Eu acho que, assim, quando eu falo que eu reconheço isso dentro de mim, não é necessariamente que eu só pego o padrão, de jeito nenhum, mas é que eu reconheço que esse mecanismo foi implantado dentro de mim. E aí acho que a gente parte para uma coisa que é assim, a relação de consciência e inconsciência. O Murilo Araújo, que não sei se você conhece, do Muro Pequeno, sim, que é nossa, eu amo o Murilo, e ele tem um vídeo que ele fala muito abertamente sobre como ele percebeu que ele também só dava like em meninos padrões, brancos, bonitinhos, saradinhos, não sei o quê, e ele começou a reparar que ele fazia isso. Então não é só porque você não está dentro do padrão que você também não reproduz a estética padrão. E aí, eu acho que é um processo de desconstrução pessoal, que a gente não tá aqui pra apontar dedo pra ninguém, mas é colocar a pulga atrás da orelha e falar, cara, será que isso tá me fazendo bem? Será que isso é realmente o meu desejo? Ou o meu desejo foi moldado por um sistema muito maior do que eu? Porque todos os filmes de coisa, capa de capricho, todos os boys que aparecem, que ganham like, que o algoritmo favorece. Tudo isso é um sistema muito bem azeitado que vai sempre valorizar um certo tipo de pessoa que está dentro desse padrão estético. Mas eu acho que quando eu entendo a crítica do padrão dentro do mundo gay, já fui xingado de padrão e acho que essas pessoas estão certas, porque não dá para não ficar com raiva quando você vê a quantidade de comportamento escroto que essas pessoas têm. Pessoas que são padrão, porque são homens cis reproduzindo machismo e misoginia. Então, é claro que uma bicha afeminada vai ter raiva dos padrões, porque é a mesma coisa de ter raiva de homem hétero, que é super homofóbico, é super... Né, tem até um termo que é muito legal que eu aprendi estudando o Gil depois do BBB, que é a feminofobia, que é o preconceito contra quem não performa o gênero dentro do padrão. Então, mulheres que são muito masculinizadas, elas também sofrem a feminofobia. Homens héteros que são afeminados também sofrem, gays também sofrem. Então a gente reproduz a feminofobia dentro do mundo gay sem se questionar. E aí acho que vai para esse lugar que você estava falando. Como é que faz? Acho que a primeira coisa é a gente refletir
produzir conteúdo sobre isso, trazer essa discussão, envolver outras pessoas, ouvir muita gente, mas saber que é um trabalho interno de desconstrução, porque a gente passou uma vida inteira sendo construído por referências externas de que o bonito ou o desejável era isso. E como é que você vai mudar o seu tesão agora, aos 36 anos, né? Tem que trabalhar, gente, não tem outra situação. É um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de análise, é um trabalho de conversa com outras pessoas para entender outras realidades, para poder identificar, cara, putz, nossa, aqui eu fui extremamente infeliz nessa colocação. Nossa, eu tô dando like nessa pessoa sem nem... Quem é essa pessoa? Para além né? Para além só da foto. Ela é uma pessoa legal, me trata bem. Ela é uma pessoa que me dá carinho, me dá afeto, dorme de conchinha, né? A gente não considera todos esses fatores de como é que essa pessoa trata outras pessoas, sobre quais ideias, que partido que ela gosta, quem ela votou, né? Sim. Então, isso tudo acho que a gente deveria incluir dentro do nosso tesão, mas o nosso tesão fica ali só na superfície da imagem, porque a gente está vivendo tempos altamente imagéticos, mas eu acho que a partir desse momento que é o que o Murilo colocou, ele começou a se questionar, e ele começou a olhar, e ele começou a estudar, e ele começou a dar chance para os meninos pretos também, e foi uma revolução na vida dele. Então, assim, quem sabe a gente colocando em prática, se abrindo para outras possibilidades, afetivamente, mas também em termos de amizades, a gente também vai ter experiências que vão transformar a gente. Porque é um ciclo repetitivo. Quando você tem um preconceito, a sua experiência está moldada pelo preconceito. E aí você só tem essa experiência. Quando você encara o mecanismo do preconceito e consegue atuar ali, você vai ter experiências diferentes que vão mudar a sua mentalidade, que vão mudar o preconceito. Então, né, toda essa discussão que a gente tem sobre visibilidade, sobre representatividade, está muito baseada nisso. Porque enquanto a gente não tiver a experiência diferente do que a gente sempre teve, a gente nunca vai conseguir mudar o nosso preconceito, porque ele é um preconceito, né? Então, a gente tendo experiências, por exemplo, você às vezes dando chance para o menino que é indetectável, né, positivo, você vai mudar a sua cabeça sobre isso, né? Mas a gente não se permite viver essas experiências que podem mudar os nossos preconceitos. Eu acho que a pornografia contribui muito assim também para essa questão padrão, estética. Eu vejo isso muito, assim, eu já passei muito por esse rolê também, de estar ali, aí ver um filme pornô e não sei o que, aí você fica, seu tesão vai sendo moldado por aquilo, né? E aí depois você só consegue se sentir atraído por aquele tipo de situação. Quando que eu comecei a mudar isso, né? No processo de análise, é engraçado isso, mas, por exemplo, quando a gente é criado dentro dessa masculinidade padrão em um país extremamente homofóbico como o Brasil, é impossível você ter uma primeira experiência gay e não se sentir culpado, sujo, imundo. Porque você foi ensinado a sua vida inteira que ser bicha era a pior coisa que você poderia ser, né? Então você tem uma primeira experiência sexual associada à culpa, associado a não posso contar isso pra ninguém, meu Deus, o que eu fiz, eu cedi ao meu desejo, mas ele era errado, não posso, não quero isso pra mim. Então, as nossas primeiras experiências sexuais estão sempre pautadas numa sombra, né? Numa coisa que você não quer mostrar pros outros. E a gente continua reproduzindo um pouco essa sombra, né? De querer estar num lugar de submissão e não sei o quê. E é super legal brincar com isso, mas a gente tem que tomar cuidado para perceber assim, será que eu não tô ainda buscando o mesmo tipo de prazer que eu tive nessas primeiras experiências, que estão sempre relacionadas à rejeição, à culpa, à vergonha, a várias sombras que a gente meio que associa isso na nossa primeira experiência, porque tinha muito prazer, mas tinha muita vergonha junto. E aí você acha que entra essa questão, por exemplo, desse fetiche de homens gays por homens hétero no sigilo, essa coisa de ser escondido, proibido, quero pessoas discretas, né? Aquela coisa que mais tem nos aplicativos gays, fora você fala, do meio. Fora do meio, tem que performar essa masculinidade, tem que ser uma coisa meio escondida. E eu acho que a gente teve essas experiências que foram marcantes pra gente, mas chega um momento que você tem que falar, opa, será que eu quero continuar só reproduzindo isso? Será que eu posso mudar? Será que isso está me fazendo bem? Será que eu tô feliz? Porque o que eu vejo muito, o que eu vi já em mim, que foi meu processo de desconstrução, foi... Eu tava reproduzindo um tipo de comportamento que eu tinha desde quando, sei lá, eu era adolescente, né? Aquela coisa. Aí chegou uma hora que eu falei, nossa,
não é bom isso, vou mudar. Exato. E aí você trabalha para mudar. E aí você vai conseguindo ter um tipo de relação onde o afeto entra mais, onde o companheirismo, onde o orgulho de estar com essa pessoa, onde andar na rua de mão dada, beijar na rua, passa a ser uma coisa desejável, aceitável pra gente. Porque volta e meia a gente se sente errado, né? Uhum. E nas suas relações de amizade, será que você também está reproduzindo isso do mesmo jeito que você aprendeu? Porque quando a gente entende que grupos de homens gays estão sempre andando só com homens gays cis, será que isso a gente não está reproduzindo misoginia aqui dentro? Né? Uhum. Será que o ódio ao padrão que a gente vê por aí não é muito mais um ódio à reprodução do machismo e da opressão que existe dentro do machismo? Então, será que é mais endêmico dentro das bichas padrões, até porque elas são padrão porque elas são heteronormativas e querem estar dentro desse padrão de homem masculino, discreto, que não dê pinta, todas essas coisas que a gente já conhece? Uhum. Essas bichas obviamente vão reproduzir mais opressão. Mas será que tem pessoas que estão dentro desse padrão estético e não reproduzem essa opressão porque já se desconstruíram? E aí sim a gente tem uma discussão sobre o comportamento do que é ser machista e opressor, né? Que aí você pode até ser um gay que não se encaixa dentro do padrão estético, mas que reproduz isso, né? Que é extremamente misógino, que acha que as mulheres são inferiores, que não respeita mulheres trans, que fala... Eu já ouvi muita gente falando, tá? Que é uma coisa... Tem vontade de socar a pessoa na hora que ela fala, ai, não entendo esse negócio de travesti. Você fala, gato, menos, né? Menos, você não tem que entender nada. Não tem que entender nada, exatamente. Essa questão do feminino, né? Esse lance de nós, homens cis, usufruir da questão do feminino ou usá-lo como de forma pejorativa, como uma forma ofensiva em muitos momentos, aí é uma questão, ou usufruir desse privilégio. E aí somos aceitos no feminino. Só que quando é pro corre, né, pra segurar a mão, essas mulheres, por exemplo, as travestis, as mulheres trans, que querem e precisam ser vistas como uma figura feminina, querem ser tratadas assim, não são respeitadas assim. E nós, enquanto homens cis, somos. Sim. Temos total passagem para ser tratados no feminino sempre. Pra gente se tratar, né? Eu vejo isso se tratar. Em grupo de amigos e tal, a gente fala, amiga, mana, não sei o quê. E eu faço isso também, tá, gente? Então, eu também. Isso mexeu muito com a minha cabeça. Essa discussão que rolou agora e que me fez pensar agora sobre isso, assim. E eu pensei, como eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Já falei tanto sobre essas questões de machismo, com as minhas amigas, mulheres cis, mulheres trans. Já gravei pro canal com várias mulheres trans e nunca tinha pensado sobre isso, assim. Outro dia fiz uma live com o Adalberto Neto e ele falou sobre como essa coisa, né, escurinha, morena e tal, Sim. né, que se é uma pessoa branca e você sai da praia e você fala assim, nossa, eu tô preta, é ótimo, por quê? Porque você não está na pele de uma pessoa negra, né, você não tá sofrendo a opressão, o cara ficar te vigiando ali no supermercado toda vez que você entra, você tá aproveitando o lado bom, né, que tô preta, tô morena. Como é que a gente nunca parou pra pensar sobre isso, né, se você... Que é a mesma coisa do feminino, assim, o feminino ele carrega consigo várias opressões, né? Ainda mais sendo trans. Se é um feminino trans, ainda nossa, só multiplica. Mas eu vejo que os gays têm isso, assim, a gente meio que... Existe meio que um deboche, né? Na hora que a gente vai falar, mana, amiga... Uhum. A gente, obviamente, não tá se referindo a um amigo como se ele fosse uma mulher. Mas a gente tá apelidando carinhosamente, utilizando o feminino, mas se alguém chamar a gente pelo feminino, a gente fica puto. Exatamente. Então, eu acho que a gente nunca parou para pensar sobre como que a gente passa a brincar com o feminino, né? Que teve toda essa discussão também, por exemplo, lá daquele aplicativo, né? A Bruna Andrade, que é uma amiga minha trans também, ela postou um vídeo que me fez pensar muito, assim... Como é que eu... da Face. Que faz você de mulher, né? Você muda de gênero. Sim. Que legal. Vai ver o que é legal pra essa pessoa que tá tentando fazer isso na realidade. Não tem nada de legal na vida dessa pessoa.
Ela tá sofrendo o dia inteiro por isso. E a gente tá aqui brincando com isso. Acho que o feminino vai no mesmo, né? Você fala, o que adianta você ficar brincando com o feminino, chamando de mana, de amiga, de não sei o quê, e não ter uma relação de igualdade com as mulheres à sua volta? Exatamente. E não ser inclusivo, e não estar num grupo onde tem diversidade. Você está só se relacionando com homens brancos, cis, enquanto amigos mesmo, enquanto, sabe, turma, é só isso que você está se relacionando, né? São gays, óbvio, são gays, ok, mas não tem nenhuma mulher sapatão, não tem nenhum homem trans, você não tem um amigo gordo que está nesse grupo, é só esse mesmo tipo de gente, então... Ninguém preto, ninguém... Nessa discussão que rolou, foi uma postagem de uma travesti, e aí foi muito legítimo, assim, ela ter dito aquilo e tal, mas aí rolou toda uma discussão nos comentários, né? E eles entraram até numa questão das drag queens. Sim, Que aí foi assim, eu falei, meu Deus, assim, aí bugou mais, assim, porque falaram assim, tá, vamos começar com Pablo Vittar, aí você vê que isso é aceito dentro da nossa comunidade. Sim. Essa performance, ela é aceita. Aí se for uma mulher cis que está performando, ela é colocada como vulgar, tipo assim, o que a Luísa Sonza sofre, por exemplo, da própria comunidade gay, que cai ali matando em cima dela, que diz que ela é só bunda, que ela é só isso e aquilo. E aí a Pablo é aceita por ser um homem cis que está performando, mas a Luísa, como uma mulher cis, ela é colocada num lugar... Aí a gente vê essa coisa que a gente estava falando antes, né? Exatamente. Subverter a orientação de gênero não subverte o dispositivo de gênero. Então o cara que tá chamando a Luísa Sonza de piranha, de vulgar, o que for, ele tá só reproduzindo machismo e opressão. Então assim, bicha, estude, não faça isso. Né? Tipo, pelo amor de Deus, né? Assim, eu fico vendo hoje em dia homens héteros e gays se auto-objetificando. Que é uma parada que, assim, as mulheres demoraram séculos para pararem de ser objetificadas. Mas e quando o desejo é do sujeito? E quando ele está se propondo a fazer isso? Sim! É legítimo ou não é? Isso me confunde tanto, porque eu tenho amigas que criticam, fazer assim... OnlyFans. É bom ou não é? Exatamente. Por que a gente vai entrar nessa discussão agora de também moralizar? Moralizar. Qual que é a diferença de eu colocar fotos minha nua ali dentro e vão pagar as pessoas vão pagar pra ver, pra quantidade de nudes que eu já mandei pra um monte de cara escroto aí nos aplicativos. Ou pra quantidade de foto de bunda de fora de homem que tem no Instagram. Minha, inclusive. E minha também. E aí? Nossa bunda está lá, gente. Inclusive aqui está o nosso Instagram, tá? Acesse. Nossas bundas estão lá, então, tipo, qual que é a diferença? Por que aí cai pra esse moralismo, assim, né? Então a gente tá querendo derrubar um sistema opressor de corpos com opressão, porque aí eu vou oprimir o corpo dessa mulher que quer mostrar, se ela quer performar, se ela quer mostrar, e eu vou estar oprimindo porque ela não pode fazer isso. Porque senão ela vai estar se vendendo a um sistema. Eu não consigo entender. Tem um cara que eu adoro, que ele faz uma discussão sobre liberdade, né? Que a liberdade, ela tá sempre na discussão do neoliberalismo, do capitalismo, que é assim, Mark Fisher, que ele fala, a liberdade, ela não é nata, ela é conquistada. E aí eu acho que a gente parte para esse ponto, que não tem como eu dizer se essa pessoa está ou não sendo oprimida, ou reproduzindo opressão ou não, mas a partir de um nível que você tem consciência e você faz a escolha sabendo de por que você está fazendo isso, vamos dizer assim, por exemplo... eu saí por aí usando todas as drogas do mundo. É liberdade e ficar viciado? Não sei. Ao meu ver, não é. Se eu tive uma educação, se eu sei o que cada uma causa, se eu sei as consequências, se eu sei o que eu posso perder, se eu sei o que eu posso ganhar, qual é o efeito disso no meu corpo, e mesmo assim escolho usar todas as drogas possíveis, isso é liberdade? Ao meu ver porque o sujeito está escolhendo com consciência. Sim. Quais são as mensagens? Por exemplo, a Madonna, né, que é a nossa referência anos 80. Sim. Ela sofreu muito, mas muito, entendeu? Mas ela abriu espaço para esse feminismo que existe hoje. Exato. De discutir a sexualidade, de trazer o fetiche, de normalizar isso, de trazer dominação feminina. Tudo isso ela fez lá e levou muita pedra na cabeça o tempo todo.
Outras mulheres estão fazendo isso. Então, assim, a mulher, ela não é... A gente não pode também reduzir. Ela é vulgar, ela não é. Gente, o trabalho que essas meninas estão fazendo, que são trabalhos muito inteligentes. Elas sabem com o que elas estão lidando, né? A discussão de sexualização do corpo. Se o meu corpo é meu, se eu posso fazer, se eu posso ter prazer sozinha, se não, se eu posso objetificar os homens ou não. Isso é uma discussão que cabe ao feminismo. Eu nem vou entrar aqui. Mas eu acho meio redutor a gente partir para essa moralidade, assim, do trabalho do outro. Inclusive, quando pensa em OnlyFans, assim, eu já vi muita bicha virando o nariz e falando, essa pessoa tem OnlyFans. Tá, e aí? Vamos debater as fronteiras da moralidade, assim. Será que é mais imoral eu fazer pornô do que eu roubar o dinheiro do condomínio, se eu sou o síndico, sabe? Isso não é imoral? Né? Não é imoral a gente furar uma fila, não é imoral a gente passar por uma pessoa que está passando fome na rua, em situação de rua, e simplesmente virar a cara. Isso não é imoral? Por quê? Né? Qual é o nosso critério de moralidade? É o que coloca a gente como bela recatada do lar? Né? Se o nosso critério de moralidade é bela recatada do lar, a gente está totalmente errado. Tanto bicha quanto mulher, né? Gente, eu já fui uma bicha escrota, tá? tem solução, assim, tem como a gente melhorar um pouquinho. Acho que o primeiro passo é a gente começar a ver conteúdo na internet de pessoas diferentes de nós, ouvir outras ideias, fazer com que essas ideias reflitam, né? Que a gente reflita sobre os nossos atos e falar, cara, olha o que eu tô fazendo aqui. Putz, no primeiro momento só você perceber já é maravilhoso, de você perceber que você tá fazendo uma coisa que não é tão legal, assim, que você tá de alguma maneira oprimindo, enfim. E depois começar a mudar isso aos poucos também. Acho que não estamos num lugar que a gente vai culpabilizar as pessoas e falar que você é errado, que isso é moralizante. É mais uma questão da gente tomar consciência sobre si e mudar as nossas ações. Porque, claro, dos outros é ótimo a gente apontar, é ótimo a gente ficar lá, você fez isso, você fez aquilo. Mas é mais fácil, né, cuidar da vida do outro do que... Na hora que a gente olha pra nossa vida, né, autoconhecimento é sempre uma má notícia. Assusta. Então a gente vai... Eu acho que é isso, tipo, se joguem nessa estrada aí sem medo, vai doer um pouquinho, vai ter coisas que você não vai querer ver em você mesmo, mas eu acho que o resultado lá na frente, você vai se sentir melhor com você mesmo. Exato. A principal coisa que eu acho é assim, entender que desconstruir machismo e homofobia no outro, desconstrói em você também. Então tudo que a gente exige do outro, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que não sei o quê, se ele tiver todas essas condições eu vou amar ele. A gente também coloca essas condições sobre si mesmo. O dia que eu for assim, o dia que eu for assado, não sei o quê, eu vou me amar. Então tudo que a gente reproduz pro outro, a gente reproduz muito mais pra gente. Então se você tá cobrando performance de masculinidade do outro, se você tá apontando mulheres e achando que elas são inferiores, ou que elas são não sei o quê, ou que elas são o outro, pode ter certeza que essas duas coisas estão apontadas para você também e que você está se fazendo muito mais mal do que bem. Obrigado, eu que amei muito. Gente, a gente tá vacinado, tá? As 2 doses. Vacinado, 2 doses, o pessoal acompanhou as minhas vacinas aí pela CITES, inclusive. Mas é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, também se inscreve aqui se não for inscrito. E até a próxima, aquela beija. Tchau. You gotta whistle, gotta roll, you gotta scream, you gotta stomp, you gotta shout.